Estamos no ar. Podemos, Vitor, está com você. Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde a todos. E nós damos início a mais uma roda de conversa aqui na Gitol, a 10ª Gitol. Você que está aí nos assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Vai ser uma roda assim aberta, você pode aí estar com a gente aí comunicando, mandando suas mensagens. A gente vai tentar aí responder, né, e mediar essa conversa. Né? Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra. Eu me chamo Vitor Lima, sou ator, trabalho com teatro para a infância, artista educador, ministro teatro e literatura em um centro de reabilitação para dependentes químicos. E hoje o tema da nossa roda de conversa é o teatro do oprimido, com a educação inclusiva, né? Na educação inclusiva. E a gente agora vai compartilhar uma tela para a gente começar aí a nossa roda de conversa. E aqui nós temos presente a professora doutora Osmarina Guimarães de Lima, que é a coordenadora do projeto de extensão Educação Inclusiva para Dependentes Químicos, Políticas Públicas em Favor da Vida, que aí vai começar, né, essa conversa, explicando para a gente aí o que seria essa educação inclusiva, o que seria aí esse projeto também, né, que é da Universidade do Estado do Amazonas. Passa aí o bastão agora para a professora Osmarina, para dar continuidade. Boa tarde a todos, né? Satisfação em acompanhar esse trabalho tão bonito, né? Desse evento internacional, das Jornadas de Teatro do Oprimido e Universidade. É uma interação importante, um intercâmbio importante. Estou aprendendo muito. Essa relação entre a licenciatura em pedagogia, que é a minha área, com a licenciatura em teatro e todos os parceiros nesse processo de formação do educador, da formação humana, em que nos encontramos em contextos diferenciados, variados ao longo desse Brasil imenso, mas com afinidades em termos de interesse, em termos de objetivos e até de ações, no que se refere a públicos que caracterizam minorias desprivilegiadas, né? Minorias alcançadas minimamente pelas políticas públicas e até mesmo não alcançadas. Então, nessa direção, a nossa roda de conversa traz essa proposta do diálogo, do intercâmbio com diferentes profissionais das diferentes áreas, com foco específico da experiência, né, do recorte do nosso trabalho de extensão para o teatro do oprimido, que é o trabalho realizado pela Jaqueline Monteiro, que é a nossa acadêmica de licenciatura na Universidade do Estado do Amazonas, licenciatura em teatro, e que compõe a equipe do Teatro e Literatura, juntamente com o Vitor Lima, que é o voluntário do projeto, com essa formação bem ampla, não é, que ele tem, não só a formação, mas a experiência com a questão do teatro na comunidade, com também essa articulação que eles fazem do teatro e literatura, enfim. Fui convidada a compor aqui, aí, junto com eles, para falarmos e para abrirmos também um diálogo com vocês sobre o teatro do oprimido na educação inclusiva ou a educação inclusiva interagindo, se articulando como possibilidade, né? Por meio das atividades, das estratégias didáticas, das atividades socioeducacionais, que é essa nossa proposta lá onde nós estamos, nesse centro de reabilitação de dependentes químicos, o teatro do oprimido, viabilizando experiências socioeducacionais que possam contribuir, né, para minimizar esse processo de exclusão das pessoas
em reabilitação da dependência química, independente de qual seja essas substâncias que estão aí em jogo, que estão aí em conflito com a própria sociedade, em conflito com as questões legais, né, os parâmetros legais da vida em sociedade e assim por diante. Enfim, é a primeira vez que nós estamos em um ambiente desse, um ambiente carregado de determinados estigmas, né, mas aberto às experiências, aberto às contribuições dos pesquisadores da universidade, às contribuições dos profissionais das diferentes áreas. Nós, da área da educação, fomos muito bem recebidos e somos muito bem tratados nesse ambiente pelos colegas profissionais. E, enfim, de agosto até esse momento em que nós participamos aqui do evento, nós já alcançamos, por meio do Teatro do Oprimido, das ações coordenadas e implementadas pelo Vitor, pela Jaqueline, pela Nayara, na área da música, iniciação musical e percussão, do Stevenson, do Leandro, que também é do teatro, por essa equipe maravilhosa que tem nos apoiado no projeto, na verdade, que tem implementado o projeto junto conosco, né? Porque o projeto tem outras vertentes, como é a questão do reforço da língua portuguesa, da matemática, do origami, das atividades manuais com machetaria, que é o aproveitamento de resíduos de madeira para a confecção de artesanato. Então, inúmeras atividades que nós fazemos também, a abordagem das aulas de reforço em ciências, mas com foco na educação ambiental, sensibilizando os internos que trabalham, que cuidam da horta desta instituição. Esse conjunto, né, essa equipe multidisciplinar que nos acompanha, que nos ajuda a viabilizar os objetivos do projeto, que o principal é oferecer essas atividades, essas ações socioeducacionais como uma contribuição ao processo de reabilitação desses internos e abrir também uma discussão sobre os processos de inclusão e exclusão social, né, nesses contextos em que a reabilitação ela ainda é um questionamento muito grande, ela ainda se constitui como um paradigma a ser superado, não somente pelo próprio interno, pelo próprio dependente químico, mas pela sua família, pela comunidade onde ele está inserido, fora do centro de reabilitação, como também pelo mundo do trabalho. Então, quando nós chegamos lá com a proposta das atividades de extensão, com as oficinas, os minicursos, o primeiro questionamento deles, dos internos, é se o certificado que a universidade irá oferecer a cada um que cumprir as suas etapas de oficina, de minicursos, se nesse certificado estará alguma informação sobre dependência química, alguma informação sobre o centro de reabilitação. E qual é essa preocupação deles? É que, de uma certa maneira, eles querem participar das atividades, mas eles também gostariam de, ao sair de lá, com essa perspectiva da superação dessa dificuldade, da superação dessa fase deles, da dependência química, buscar alternativas, buscar espaços no mundo do trabalho. E um certificado estigmatizado, como nós sabemos, um certificado marcado por esses trechos da vida, por essas fases da vida, não muito bem aceita, né? Não muito bem analisada do ponto de vista qualitativo pela sociedade, pelo mundo do trabalho, um certificado desse para eles não interessaria. Então, foi uma coisa que nos chamou a atenção para nós termos um certo cuidado, porque o próprio nome do projeto acaba revelando quem eles são ou onde nós estamos, e se, por um lado, para nós é importante colocar a dependência química no próprio nome do projeto, para eles não interessa, eles gostariam de ter um certificado sobre
a participação nas oficinas de minicursos de teatro e literatura, mas eles não querem vincular, eles querem vincular isso à Universidade do Estado do Amazonas, que é a primeira universidade a desenvolver um projeto de extensão, de ensino e pesquisa num ambiente desse. Então, só para nós compreendermos assim também, ou tentar dizer para vocês do nosso sentimento e até mesmo do nosso estranhamento, nosso período de ambientação também nesse espaço, porque é a nossa primeira experiência, né, numa convivência com dependentes químicos em processo de reabilitação, e também com profissionais que trabalham com isso, com essa temática. E principalmente em um grande contingente, porque são 90 internos, jovens, né, adolescentes, jovens e adultos, homens e mulheres. Ao todo, são 90 internos. E aí gostaria só que o Vitor retomasse aí o primeiro conceito aí que nós apresentamos, para situarmos quem está nos acompanhando nessa roda de conversa, quem gostaria de daqui a pouco dialogar conosco, entendendo um pouquinho, destacando, na verdade, essas questões voltadas para a educação inclusiva. Por que esse termo, né? De onde vem esse termo e qual é a relação que podemos estabelecer? O que a dependência química tem a ver com a educação inclusiva? Né? Na verdade, a educação inclusiva não é um conceito, nós não estamos falando de educação especial, não estamos falando de pessoas com deficiência, né? Embora haja relação entre educação inclusiva, educação especial, pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e outras questões mais que envolvem o ambiente da educação formal e tudo mais, mas a educação inclusiva é mais ampla. Então, a educação especial, a questão das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, constitui-se em um conjunto, né, que configura-se em um dos aspectos abordados pela educação inclusiva. Mas a educação inclusiva vai estar para além da educação especial. A educação inclusiva, como a própria Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, destaca, mas destaca a partir de um movimento internacional e a partir de um documento internacional chamado Declaração de Salamanca, que é um documento assinado pelos países que aderiram a essa política da educação inclusiva, em 1994. Então, a Declaração de Salamanca, citada na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva aqui no Brasil, ela destaca que a educação inclusiva não é um conceito, mas um movimento mundial pela educação de todos, né? Uma ação política, uma ação cultural, uma ação social, uma ação pedagógica, desencadeada em defeito do direito de todos os estudantes de estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. Daí nós ancorarmos as nossas ações de extensão nesse centro de reabilitação de dependentes químicos nos fundamentos da educação inclusiva, que destaca, que prioriza a preparação, a estruturação dos ambientes educativos, educacionais, formais, como é a escola regular, a escola onde nós temos a educação básica propriamente dita, ambientes formais. Os ambientes não formais, né, como os próprios movimentos sociais, as associações, os sindicatos, né, como ambientes informais, como ambientes não formais, e o Centro de Reabilitação e Independência Química, onde nós desenvolvemos o projeto, ele está situado nessa categoria de uma instituição, né, na área da saúde, uma instituição mantida pelo SUS, né, vinculada, né, ao governo do Estado do Amazonas, que pode ter ou deveria ter
na sua estrutura, no seu organograma, no seu planejamento, ações socioeducativas, né, conforme as diretrizes, conforme esse movimento internacional e essa política de educação inclusiva que nós podemos destacar. Ou seja, o ambiente em si, a instituição em si, deve priorizar, deve garantir a esses internos o direito à educação independente de qualquer condição em que eles se encontram. E é nessa base teórica e é nesse fundamento da educação inclusiva que nós pontuamos o nosso trabalho com esse objetivo, de, considerando as circunstâncias, considerando as limitações em que eles se encontram de acesso à educação formal, levarmos até esse ambiente, né, as atividades que cada vez mais mantenham esse vínculo deles com as atividades socioeducacionais e que lhe preparem ou que lhe sensibilize para a necessidade de ele não somente retomar ao mundo do trabalho, mas também ele retomar a sua formação acadêmica, a sua formação escolar e reunir habilidades e competências mais amplas para prosseguir buscando uma melhor colocação no trabalho, buscando uma melhor participação na vida em sociedade, enfim, criando, né, o projeto colaborando para que ele possa buscar espaços de efetivar propriamente a sua inclusão social, já que ele está à margem dessa sociedade, já que ele não atende momentaneamente, transitoriamente, a esses pré-requisitos da vida em sociedade resultante da sua dependência química. E esse tem sido a nossa conversa, inclusive com eles, né? De nós estarmos ali colaborando, mas colaborando numa abordagem socioeducacional, já que a instituição faz essa abordagem psicoterapêutica, essa intervenção psiquiátrica, né? Então, no processo em que ele avança no tratamento da dependência química, ele vai se desvencilhando das medicações fortes, né? Ele vai se desvencilhando das enfermarias, da internação na enfermaria, e ele retoma o fôlego para interagir com os outros, retoma o fôlego para cuidar de si e para conviver e desenvolver atividades ali de sociabilização, né? Até mesmo produção de materiais de artesanato, e, enfim, e nesse contexto nós inserimos, nós oferecemos a eles as atividades de teatro e literatura. E só para também destacar essa questão do tratamento, porque também, voltando aí só um pouquinho, Vitor, porque também é uma recomendação de um dos autores para nós, porque como estamos adentrando a esse ambiente, a esse contexto, né, nós estamos lidando com vidas e vidas que estão sendo reabilitadas do ponto de vista social, físico, psíquico, né, biológico, e existem algumas recomendações também nessa abordagem que temos que fazer com eles para resguardar a sua integridade física, a sua integridade moral, a sua integridade psíquica, né, a sua cidadania. E aqui o Sudbrack, né, vai dizer assim, que quando se pensa no tratamento das dependências químicas, faz-se necessário e útil estabelecer seus princípios gerais, para que se possa, ao mesmo tempo, afastar preconceitos marginalizantes, proporcionar eficácia baseada em evidência científica e obter avanços na assistência àqueles que sofrem com este problema, considerando que a dependência química é uma questão, né, uma doença, ela é uma questão de saúde pública. Nossas ações socioeducacionais não podem desconsiderar as etapas do tratamento e não somente isso, né? A nossa preocupação também em como faremos essa abordagem, né? Nos despirmos
o máximo que pudermos dos nossos preconceitos, né? Desses estigmas também, né? Que muitas vezes pode comprometer a nossa relação com eles e até mesmo comprometer as nossas expectativas, porque é importante que nós, e o nosso projeto também ressalta isso, é importante que nós possamos potencializar todas as suas competências e habilidades das múltiplas inteligências que ali estão transitando nesse ambiente conflituoso, né, em que eles navegam, como eles mesmos dizem, né, em que eles transitam entre a sobriedade e as crises de abstinência. Então, é nesse intervalo que o teatro e a literatura se torna presente, se faz presente, interage com eles e tenta construir uma possibilidade de colaboração, uma possibilidade também de trabalho científico para a nossa formação como educadores e como uma contribuição muito singela para o debate da questão da educação inclusiva e dos processos de inclusão social de pessoas dependentes químicas, né, em processos de reabilitação. Então, é assim, num contexto mais geral, o que nós trazemos para essa roda de conversa. Sempre questionando e sempre nos colocando à disposição daqueles que queiram colaborar, que queiram trazer algumas interrogações para nós refletirmos nessa trajetória. Não, ao considerarmos, né, o nosso processo como ser humano, nossa vida em interação com outras vidas, amparados pelo Paulo Freire, vamos entender a nossa condição de incompletude, a nossa condição de curiosidade epistemológica que esse ambiente desperta em cada um de nós, né? O que podemos trazer para a nossa formação e para dentro da universidade como possibilidade de construção de políticas públicas frente a essa realidade tão marginalizada e tão pouco alcançada pelas políticas públicas, né? E também pensar assim, quanto de teoria existe no interior da universidade sobre essas problemáticas, essa temática da dependência química, e o quanto efetivamente nós, enquanto universidade, temos feito, o quanto nós temos saído da sala de aula para discutir a dependência química com aqueles que com ela convivem, ou com aqueles que já saíram dela e que temem esse retorno, temem essa recaída. Então, esse diálogo é sempre muito marcante na nossa trajetória enquanto estamos ali nesse ambiente, nessa instituição, e é com essa fala, né, que eu convido a todos vocês a nos ajudarem, a conhecerem o nosso projeto e também trazer para nós algumas pistas, né? Nós estamos em processo de construção, nessa caminhada, né, inconclusa, cheia de percalços, cheias de angústias algumas vezes, mas com bastante vontade de caminhar, estudando, fazendo uma ambientação com os profissionais que trabalham lá para entendermos a melhor maneira das abordagens e de que maneira esse trabalho que os profissionais da saúde fazem lá, de que maneira eles podem contribuir com a nossa formação e com o nosso trabalho na formação de profissionais dentro da universidade e de que maneira nós, com essa proposta de intervenção socioeducacional, podemos também levar algumas pistas de humanização para a instituição. Vitor. Bem, professora, eu acho que aquela tarefinha da Bárbara de ontem, né, a pergunta dela foi mais ou menos assim, o que o teatro do oprimido, ele reverberou em você, né? O que mudou a sua vida nesse ano de 2022? E realmente o que a senhora trouxe agora sobre a questão do estranhamento. Eu lembro quando foi feito o convite para mim, né? Alguma coisa sobre educação inclusiva, Vitor. Eu falei, gente, será que eu vou ter que dar aula para classe especial? Primeira coisa que veio à nossa mente, né? E aí naquela nossa roda de conversa, né, expondo o projeto,
eu não imaginava que a educação inclusiva tinha todo esse universo, né, e esse mundo para a gente conhecer tão amplo, né? E eu já fazia educação inclusiva sem saber que era inclusiva, né? Eu sou artista de comunidade, eu junto do Grupo Alegria, que é um coletivo aqui de Manaus, da região norte, na área da periferia, a gente trabalha o teatro, a arte comunidade, o teatro para a infância. Então, assim, são processos de mais de 10 anos, a gente com esse ato de afetar mesmo a comunidade para uma educação de qualidade e trazer essas potencialidades, né, da comunidade. E a gente começa a entender esse universo, né, entender que essas pessoas da educação inclusiva são pessoas que talvez nunca mais voltem para a sala de aula, talvez nunca mais tenham contato com a educação. Então, por isso, esses termos, né, que são tão amplos, né, são tantos outros caminhos. E aqui a gente está expondo agora, pessoal, o teatro e a literatura, né? Onde eu e a Jaqueline, a gente ministra, e junto com o Leandro também, ministramos lá essas aulas, né? Nós vamos 2 vezes na semana, né? Lembrar que numa estrada, né? A M010, é longe assim de Manaus, então leva um tempinho para chegar até lá. A gente fica 53 quilômetros. Isso, 53 quilômetros. São E a gente 53 quilômetros da capital e a instituição oferece o transporte e a alimentação. Nós saímos de Manaus às 7 horas da manhã e retornamos, passamos o dia todo com os alunos, né? Fazemos 3 horas de atividades pela manhã, 3 horas de atividades à tarde e retornamos no final da tarde para Manaus. 2 vezes por semana. E de agosto até agora, o pessoal, os colegas aí do teatro e da literatura já alcançaram 120 alunos, ou seja, 6 turmas com 20 alunos em cada uma. Cada minicurso ou oficina fica em torno de 4 encontros de 6 horas. E então, assim, né, a gente conseguiu, assim, multiplicar essa arte, então, né, nesse período, e fico muito feliz com os resultados, que são positivos, mas ainda voltando ao estranhamento, né, quando fala assim, são pessoas que são adictos e eles estão em tratamento. Nossa, o primeiro estranhamento, meu Deus, trabalho com comunidade, tá, mas assim, trabalhar com esse pessoal, a gente já cria, assim, um conceito, um preconceito, né? Falo de mim, né? Falei, meu Deus, e agora? Chegam lá, a gente se encontra com essa realidade e aí a gente vê que não é nada disso, né? E aí da importância da humanização que a arte traz para a gente, né? Conhecemos tantas outras histórias, né? E aí a importância da humanização, porque a gente tem essa prática de ensinar, não importa o que essa pessoa fez, mas ela vai ser, a partir de hoje, afetada, né? E novos caminhos, novas oportunidades. E aí a gente começa com o ato de afetar, né? O CRDQ, o Centro de Reabilitação, de que forma, né, nós pensamos juntos naquela nossa primeira reunião para conhecer o espaço, depois entender como é que a gente vai afetar os internos, né, porque eles não sabem, né, a verdade é que, ao decorrer do diagnóstico, né, eles têm um certo preconceito quando se fala de artes, né, dependendo do local de onde venham, né, então a gente precisava afetar de alguma forma, então a gente fez o teatro para eles, né? Pensamos em todo o roteiro, eu, a Jaqueline Monteiro, o Leandro Lopes, né? A Jaque, que é poeta, né? Criou uma poesia assim linda, né? Para a gente colocar durante esse espetáculo que a gente levou para lá, que foi o Cadu, Duda e Lelê em Novos Caminhos. Né? E eu lembro que foi algo assim muito incrível. Eu lembro que a gente já chegou, vamos impactar, nós chegamos já cantando, né? O raio, o sol suspende a lua, olha o teatro no meio da rua, tornei, tombei, tornei, tombar, a brincadeira já vai começar. E aquele movimento, né, de música, dança, né, aquelas emoções conseguiram afetar de alguma forma positiva, que no mesmo dia já tínhamos inscritos, né, professora, para já participar das práticas do teatro e da literatura, né? Então, assim, são duas áreas que a gente une, né, nessa ementa. E aí a importância, então, foi o teatro para eles, né? E aí nós tivemos esse primeiro contato, eu e Jaque, né, e tentamos Oi, bolar Vitor, só reforçando,
quando você diz, né, o teatro para eles, né, reforçando também o enredo, né, eu acho que seria interessante esse título, né, da própria apresentação, e o enredo, né, que era o foco na reabilitação, na superação. Exatamente. Acho que é bem interessante você destacar, em linhas gerais, né, do que tratava a questão e que gerou muita curiosidade neles. Sim, né? verdade. Então, o legal é que o espetáculo Cadudo do Lele Novos Caminhos justamente é a questão de ter, eles encontrarem, né, esses personagens mapas, né, de formas muito poéticas, eles encontram, então, o baú a partir desse mapa, tudo assim, muito poético, e aí a gente traz essas bolsas, né, uma bolsa leve, uma outra mediana, uma outra bolsa dentro do baú muito pesada, e a partir do abrir as bolsas, dessa bagagem que o ser humano leva durante a vida, a gente começa a ter esses momentos de arte, né? A importância do livro, né? Da escrita, do conhecimento, aí as artes através das máscaras, né? Que nós representávamos através das máscaras, dos instrumentos, da fita que seria a dança, e aí a gente começava a trazer e trazer memórias, né? Justamente isso, os novos caminhos, o Cadu do Lelê traz a questão dos caminhos, trazer de volta o que foi perdido ou que foi esquecido durante a infância. E aí a última bolsa dentro do espetáculo, ela era muito pesada e tinha um tecido, né? Dentro desse tecido a gente começava a trazer o que a sociedade, né, o que os problemas sociais começam a nos afetar de uma forma tão negativa que a gente se transforma, né? E começa a ser também um opressor, assim como diz Paulo Freire, né? Quando a educação é libertadora, né? O sonho do oprimido é ser opressor. Então, a gente traz toda essa questão dos poéticas, né, da gente se transformar no opressor, mas a partir do desenrolar daquele tecido, né, dividindo o peso com eles, a vida fica mais leve. A gente começa a ter novos caminhos. Então, o roteiro, basicamente, ele vai falar sobre isso, né? Que a partir de hoje, nós vamos ter novas oportunidades, que é importante, sim, voltar ao passado, mas sempre ressignificando, que é justamente a nossa metodologia, né? Que a gente usou com eles. E aí, novamente falando, a gente começa, então, a trabalhar o teatro imagem, o teatro fora de Augusto Boal, com essa turma, né? Trabalhando os jogos para atores e não atores, né? Dando esse apá do que seriam os espectadores. Então, assim, a gente buscou, eu e Jaqueline, junto com a professora Asmarina, o máximo possível de oportunizar o que seria o teatro, né, em todas as suas esferas, que seria a maquiagem, a cenografia, figurino, roteiro, o que seriam os bastidores. Então, assim, com essa primeira turma, a gente começou a trabalhar isso também por meio do teatro imagem, teatro fórum, né, que, assim, foi o queridinho deles, que eles amaram demais. Também, né, nós usamos essa perspectiva dos jogos da Viola Spolin, né, onde, quem e o quê, e a partir disso eles começaram a criar as cenas, né, nós dividíamos, né, como eram grupos de 20 alunos, dividíamos assim de 5 a 4 grupos, né, e eles montavam através do teatro imagem, né, estática, cenas de opressão, né, pequenas cenas. E o tema central sempre era a dicção, porque era o local, né, a zona de conforto deles, então eles conseguiam trazer muito bem isso. Sempre a gente buscava a questão do senso poético da coisa, né? Também trabalhando na literatura, a gente traz as figuras de linguagem, né? Daí a importância da escrevivência da Conceição Evaristo, que é o quê? Esse ser, ele vai reescrever a sua história, vai trazer a memória do passado novamente, mesmo que não foi de forma positiva, né? Foi negativa durante a vida, mas ele vai reescrever essa mesma história e a partir da reflexão, ação, reflexão, ação, reflexão, ação, ele vai começar a ter um novo senso, né, de como seguir. E aí foi essas metodologias que nós usamos durante os ensinos, né, de teatro e literatura. E o legal é que, a partir disso, na primeira turma, nós conseguimos formar
zines, né? Daí a questão da escrevivência, eles, através de grupos, faziam poesias, traziam um sentido do que seria o opressor e o oprimido dentro da poesia, né? O tema central era a dicção. Então, todo o material que a gente trabalhou, que eles produziram, foi sobre a dicção, né? A esperança, e de lá nasceu uma Superação, a interação, superação. superação, isso, superação. Então foram essas palavras, né, chaves, e eles conseguiram criar zines, é porque infelizmente eu não consegui colocar devido ao tempo, mas esse foi o primeiro trabalho, né, de escrevivência que a gente conseguiu fazer com essa turma, trazendo aí a questão da pedagogia do oprimido, né? E aí nós tivemos aí o primeiro produto, né? Que foi o espetáculo Só por Hoje. O Só por Hoje é um bordão, né, do NA, do AA, né, Narcóticos Anônimos. E aí, então, a gente trabalhou um roteiro com eles a partir dos jogos, né, do Teatro Imagem. A gente conseguiu, eles conseguiram criar o roteiro, né? O que eu e Jaqueline fizemos foi apenas a decupagem e organizar isso. Então, a partir disso, no primeiro, a gente trouxe um teatro, Cadu e do Lele e Novos Caminhos, que foi para eles. A partir disso, eles fizeram. Então, foi eles que fizeram, por eles, né? Eles fizeram. Então, eles montaram o primeiro espetáculo, eles criaram aí a ideia do que seria o figurino, como é que seria essa questão psicológica, e foi concomitante no período de setembro, no Setembro Amarelo. Então, nós tivemos essa temática do valor, a valorização à vida, e aí foi algo lindo, e você vai ver algumas fotos, né? Isso aí já na área externa, aqui do canto esquerdo, na área externa, já era o final do espetáculo, começava interno dentro do auditório, e aí já finalizava lá. E aqui, ó, no lado direito, aqui inferior, nós temos aqui um ensaio. Infelizmente, nós não conseguimos tirar muitas fotos do espetáculo, né? Infelizmente. Mas aí foi um dos ensaios, aí teve aí cenografia, foi todo um trabalho mesmo de teatro, né? Como eu falei, maquiagem, figurino, fizemos uma iluminação, teve cortina, né? Coxia. Então, eles tiveram todo esse aparato, né? E o legal foi justamente a comunicação após o espetáculo e durante o espetáculo, né? De cada um dos pacientes, né? De como eles foram afetados positivamente. E aí Um nós temos... destaque, acho que um destaque também, Vitor, é que essa relação entre a escrevivência com o inventário moral e inventário pessoal que as psicólogas fazem. Então, uma atividade complementa a outra, né? Porque é esse momento em que ele vai fazer uma espécie de esse inventário que elas pedem, né? São de onde eu vim, né? Onde eu estava, onde eu estou e para onde eu quero ir. Então, caminha concomitante às experiências do teatro do oprimido que vocês abordam, né? E é por isso essa proximidade das psicólogas, elas assistem às atividades, os ensaios, elas estão sempre acompanhando, porque é uma complementação, é um apoio, né, um suporte ao que eles precisam fazer de produção, que é o inventário moral, o inventário pessoal. Isso mesmo, professora. E aí nós tivemos, então, o teatro com eles, né? Deixa eu ver aqui o segundo slide. Que foi o Teatro Fórum. Tá aí, o Teatro Fórum, né? A gente consegue ver, né? Aqui no canto esquerdo, eu e Jaga aqui nas pontas, né? E eles aqui no centro. Então, a partir dos jogos, né? Nós tivemos, assim, uma semana, assim, bem intensa, né, demonstrando que seria o Teatro Fórum, até usamos aquela cena do próprio Boal mesmo, ele mostrando, né, como é que seria, como é que funcionaria esse fórum, né? A gente sabe que o teatro também é observar. Então, a partir daquele dia que eles assistiram, eles entenderam, né, nossa turma, e lá eles criaram, então, 3 cenas, né, do que acontece justamente aí dentro do CRDQ, dentro do Centro de Reabilitação, né, aonde há aí o opressor e o oprimido, né, e assim, foi muito legal, porque, como a professora já mencionou anteriormente, tudo casa com que a questão psicológica, né, os psicólogos trabalham lá com eles, também era a situação que eles precisavam mesmo para dar algumas advertências, né, dar ensino de regras da instituição. E aqui, ó, no canto esquerdo, a gente consegue perceber, aqui no canto
superior, tem um rapaz mais afastado. Ele era o Coringa. Então, assim, a gente fez os jogos, ensinamos como é que seria, e eles mesmos, professor, eu já quero ser o Coringa dessa cena. Então, vamos lá. Então, eles traziam, né, para a plateia essa mediação, né, de como é que seriam as novas cenas. Então, assim, foi um processo assim, muito incrível com eles, né? E o interessante professora, a gente lembrar do processo de eles espontaneamente dizerem, né? Falarem a respeito como eles foram afetados desses processos. E eu lembro de um dos internos, que ele é psicológico, né? Tinha alguma comorbidade, né? E ele não falava durante as oficinas, né? Ele só ria, talvez devido às medicações, né? Então, assim, achávamos que ele não estava entendendo os jogos, né? Toda aquela prática, né, do teatro do oprimido durante as aulas, mas ele fazia, estava lá sempre, mas sempre rindo, né? E quando ele conseguiu fazer o espetáculo, né, do Só por Hoje, e na próxima semana, e ele foi o primeiro a falar, olha, eu sou fulano de tal, e eu quero muito agradecer, e começou a dizer, né, foi algo assim muito espontâneo, e ele começou a falar sobre todos os processos, e aquilo me afetou de forma tão positiva que eu tive que me segurar, né, eu e Jaqueline nos seguramos assim, porque foi muito emocionante, cada um começou a dizer, e eu lembro de uma das falas também, que ele falou assim, professor, isso aqui realmente é verdade, nós somos espectadores mesmo, porque eu fazia teatro lá fora, só que para o mal, fazia para as minhas próprias coisas, né? Aqui eu estou fazendo teatro mais são, consciente, né? Entendendo todo esse contexto do teatro, e falar também, né, de que eles nunca tiveram esse contato ou, como eu falei, esse preconceito que tinha social, né, estigma social das artes, né, e a maioria são homens, né, na nossa turma, e ouvir isso é muito, muito gratificante. Daí, essa ação que tinham antes, depois a reflexão a partir das vivências, né, do experimentar, né, do tocar, dos movimentos, né, usando todos os jogos aí de Augusto Boal, fazendo novas metodologias com eles. E eles conseguiram fazer essa reflexão e, a partir disso, uma nova ação, né? E nós temos assim, resultados tão positivos de pessoas que já entram em contato com a gente depois que eles saem do tratamento, que já estão assim retomando a vida, né? Tomando novos caminhos, né? Novas ações positivas. E, assim, é realmente gratificante. Eu gostaria, professora, mais uma vez, deixar, antes de nós terminarmos, eu passarmos a palavra para quem aqui na roda quiser falar, ou pergunta do pessoal do YouTube, essa frase, né, que eu achei bem interessante, que a senhora trouxe para a gente ontem. Quer que eu fale? Quer que pode? Isso, com a senhora. Ah, tá certo. Antes de falar, encerrar, né? Nós já estamos nos minutinhos finais. Lembrar que nós passamos, né, as experiências do teatro e literatura, as experiências do projeto, nós transversalizamos a reabilitação de cada um deles, de alguns deles, porque quando nós iniciamos as atividades, alguns estavam no início do tratamento, outros estavam na metade, outros estavam no final. Então, em cada fase do tratamento há manifestações, né, verbais, não verbais, digamos assim, efeitos colaterais da medicação. Então, ainda que eles estivessem sob os efeitos colaterais da medicação no início, mesmo assim eles iam e alguns passavam a oficina toda dormindo. Em outras oportunidades, de repente, nós já nos deparávamos com eles motivados para participar, porque aí a redução da medicação fazia com que eles reagissem melhor e aderissem à proposta do teatro e literatura e conseguissem ser os protagonistas das atividades todas lá. E, no final, alguns nós conseguimos, digamos assim, sensibilizá-los sobre a importância, sobre a contribuição que o teatro e literatura traz, principalmente o teatro do oprimido,
E eles se envolveram a ponto de produzirem os próprios roteiros, né, por meio desse inventário moral, esse inventário pessoal, né, dos relatos de vida, e contribuírem mesmo até sendo parceiros dos professores de teatro, de sentar junto, de conversar, de reunir, de dialogar, não mais na condição de aluno da oficina, do minicurso, mas como alguém ali, parte integrante da equipe, sem nenhum preconceito, sem nenhuma restrição. Nós temos essa abertura, inclusive, para eles retornarem e repetirem a oficina, o minicurso, quantas vezes eles quiserem. E vários deles fazem isso. Enquanto eles não saem de lá, eles terminam aquela primeira etapa do minicurso e nas próximas turmas eles perguntam, podemos voltar a participar? Porque já são novos participantes, outras temáticas, aí eles retornam, então tem alguns deles que já participaram 2, 3 vezes das atividades. Mas, enfim, é essa nossa contribuição aqui na roda de conversa, essa nossa apresentação, não tem como não nos reportarmos, né, no Paulo Freire, para entender um pouco dessa nossa escolha por esse ambiente, por essa proposta, por essas metodologias e por esse projeto de extensão junto às pessoas em reabilitação da dependência química, se não como sendo uma atitude política, uma escolha, né, um caminho político de nos colocarmos no mundo, com eles, por eles, né, e em construção sempre, trazendo as nossas angústias, as nossas inquietações, nossas limitações diante das dificuldades da vida como trabalhadores da educação, né? Mas entendendo muito bem o que nós queremos e onde nós somos, qual o nosso lugar nesse teatro, né, social, nessa arena de disputas, de relações de poder em um país capitalista como o nosso. Então, a educação inclusiva, certamente, ela permanecerá sendo, né, uma meta nossa, né, um movimento de luta e de resistência diante das mazelas do capitalismo, da educação, que aí por si só traz, né, em algumas propostas formais, a reprodução dos objetivos do capital. E nós, dentro dessa arena, desse teatro, precisamos nos posicionar. E nós nos colocamos dentro desse projeto de extensão como sujeitos sociais, né, proativos e resistentes diante dessa exclusão, dessas minorias que estão em todo lugar, inclusive na própria escola, né? Pessoas que alunos ou pessoas matriculadas, mas sabendo que matricular não é incluir. Nós temos várias pessoas excluídas dentro do próprio ambiente da escola formal. E aí, para finalizar, fazendo nosso posicionamento político, né? Que nós temos um lado, certamente fizemos uma escolha pela educação inclusiva, pelo teatro do oprimido, como uma das possibilidades de viabilizar a educação inclusiva. Não existe imparcialidade. Todos são orientados por uma base ideológica. A questão é, sua base ideológica é inclusiva ou é excludente? Paulo Freire. Muito obrigada. Obrigada. Gratidão, gente. Estamos aqui à disposição. Deixa eu colocar aqui a câmera para mim. Então, falando aqui do meu lado, aqui, esse pessoal de Manaus, super potente. Especificamente, a gente também teria Jaqueline Monteiro aqui com a gente. Que acaba de chegar! Jaque! Gente, ao vivo! Ela saiu ainda agora aqui de Manaus. Ela foi no Cometa Halley. Desgracei a gente de morte, né? Essa menina passou de avião, já que te pergunto se você quer dar uma palavrinha, senão eu tô cansada, eu quero respirar. Então, vem cá, Jaque, Vitor, Marina, agora vocês nos escutam bem?
Sim. Perfeito. Já, concentre-se, para você não... A gente só está meio atrasado, já, que eu depois possível e a gente fecha a mesa, tá bom? Só para a Jaque fechar, então, uma fala da Jaque, e aí a gente vai para o espaço, meu celular tocando, e vamos nessa. Oi, gente, boa tarde. Saudade de vocês, gente. Então, eu já Helene Monteiro, sou graduanda do curso de Licenciatura em Teatro pela Universidade Estadual Amazonas e sou orientada daquela deusa maravilhosa, Amanda Aires. Só pegando um pouquinho, né, eu estava muito ansiosa por essa mesa, infelizmente eu não consegui, né, participar, mas eu faço muita referência à professora Marina, que me trouxe esse conhecimento de entender como é que funciona esse processo da inclusão, né? Que eu acho que ela deve ter falado sobre a questão desse incluir. Sempre chega para a gente como pessoas deficientes, mas quando, na verdade, nós, né, enquanto moradores, artistas e educadores da periferia, também trabalhamos essa inclusão, né? O quanto isso é importante, principalmente dentro desse contexto de teatro oprimido, né? Então, a professora Osmarina nos convidou a participar desse programa de extensão, que ela deve já ter compartilhado junto com o Vitor, e, para mim, desde esse contato, né, que eu tive com esse conhecimento, entender esse processo de vulnerabilidade, que eu também sou uma pessoa que entende hoje que também é desse contexto de vulnerabilidade, porque, às vezes, nós trazendo sempre um estereótipo desse conceito de vulnerabilidade. Se nós fizermos um jogo aqui de perguntas, vocês vão perceber que todos nós estamos dentro desse leque de vulnerabilidade, né? E vulnerabilidade não é ser fraco, não é simplesmente permanecer caído no chão, e pelo contrário, é entender que você ter o seu momento de fraqueza faz parte também desse processo. Quem luta também, né, em um momento cansa. E, a partir daí, o que eu vou fazer com esse cansaço? O que eu vou fazer, né, com esse conhecimento que reverbera em mim? Então, esse contato que eu tive com a professora Osmarina, que me levou para outros pesquisadores também, o professor Saulo também, tive a oportunidade de passar um mês também, quase 2 meses estudando todo esse conceito, e hoje, inclusive, trabalhamos no Arte Comunidade, no Alegriar, temos um coletivo chamado Alegriar, vocês podem seguir lá no Instagram, @Alegriar com 2L e H no final, e o nosso Facebook também, Alegriar com 2L e H no final, e que desenvolvemos todo esse trabalho, né, de teatro com criança, com a professão de história, com adultos agora, por meio da professora Osmarina, do Arte Comunidade ali na universidade, e o quanto isso tem sido importante para a gente, né, perceber e entender esse processo do TO em nós, primeiramente em nós, né? Porque primeiro chega na gente, depois que chega na gente, né, que passa a reverberar em outras pessoas, né? Até entre nós mesmo, enquanto coletivo, né? Tem o Vitor, tem o Leandro, que não pode também. Tentamos trazer o grupo, mas não deu certo, né? Então, penso que, quem sabe, aí, nas próximas edições, a gente consiga trazer essa turma. O Stilson, também, que é da música, que trabalha dentro desse contexto da comunidade, contexto popular, da periferia, né? E o Teatro do Oprimido, ele tem chegado, né, de uma maneira muito forte, muito potente para nós. Agora, entender o que é o Teatro do Oprimido. Eu tenho falado que nós fazíamos o Teatro do Oprimido sem saber que era Teatro do Oprimido, porque já fazíamos o trabalho dentro da comunidade, antes da universidade, antes de ter contato com a universidade, né? E poder estar aqui, conhecer o ritmo, eu sou sua fã, meu Deus, que honra. Professora Antônia, fizemos uma live incrível. Nossa, para mim, assim, tá junto aqui a Ju, a Dona Graça, para mim, a professora Anne, e principalmente minha orientadora, que já faz tempo que eu não tenho contato pessoalmente, né? Então, assim, conhecer o César, gente, eu nem vi direito como é que é o César, fiquei curiosa de saber como é que é o César. Assim, meu Deus, será que ele é assim mesmo como a gente vê na tela? Então, uma luz, né? Maravilhoso. Mas, enfim, essa é um pouco da minha fala, né, para hoje.
E eu espero aí acompanhar, eu cheguei na metade do evento, eu espero aí acompanhar e espero aí também poder contribuir. Amanhã vamos ter uma oficina de teatro e literatura pela manhã, né? E vamos ter a Duda sem o Cadu, né? O Cadu não veio, mas teremos a Duda aí para apresentar o Cadu em uma apresentação. E fico à disposição também de vocês, se precisar. No mais é isso, eu acho que isso é aqui. Quer falar alguma coisa, você quer o César? Segue o César. Oi, gente, então é isso. Agradecer a participação. A gente tem uma programação mais apertada, porque agora a gente está aqui, mas a gente vai fazer um outro espaço. Então, gratidão a Vitor, Marina, né? Que bom que a internet nos proporciona essa telepresença, esse estar junto. E a gente continua na luta contra o capacitismo e na luta para que a diferença ela seja, né, ela não gere desigualdade, mas ela gere possibilidades de a gente apreciar essa diversidade humana, né, tão bonita e tão rica. Então, obrigado. Vamos fechar essa mesa, então. Até outra. Agora a gente vai entrar em outro Zoom para fazer o lançamento de livro, tá bom?